Olá, seja muitíssimo bem-vindo a esse nosso canal. Nós vamos falar nesse vídeo sobre as principais causas de intercorrências associadas à técnica do endolaser com objetivos estéticos e como que a gente pode ter medidas preventivas para a gente evitar esse tipo de complicação. Se você é novo por aqui, se inscreve e depois que você gostar desse vídeo, compartilha em grupos, compartilha aí pelo WhatsApp, se inscreve, procura aqui no nosso site para você encontrar mais informações, livros gratuitos, vários materiais que a gente divulga, até artigos científicos que a gente demonstra, que isso pode te ajudar na sua prática e no seu aprendizado, na sua curva de aprendizado, mesmo que você já seja uma pessoa considerada experiente com o uso do endolaser, né? O aprendizado é contínuo sempre. Então vamos falar um pouquinho sobre intercorrências, né? Intercorrências são os efeitos indesejados e basicamente se eu pegar os estudos clínicos norte-americanos sobre intercorrências associadas a endolaser, você encontra um índice muito menor do que no Brasil atualmente. No Brasil a gente tem um índice um pouco maior e, na minha opinião, a causa principal disso é o quão novo essa técnica é para os brasileiros em geral. Eu, particularmente, conheci a técnica em 2019 nos Estados Unidos. Eu morava nos Estados Unidos nessa época e atuava clinicamente com licença e tudo, sou medical assistant, e trabalhava com endolaser de 1064 nanômetros no pós-operatório, então aqui o equipamentozinho de laser para a gente ver, e a utilização básica do endolaser, ela é subdérmica. Então nós vamos entrar com o endolaser subdérmico ao paciente e de acordo com o diagnóstico que a gente faz, nós vamos inserir uma dada quantidade de energia naqueles tecidos, seja para remoção de gordura, seja para a contração celular ou outros objetivos que eu possa ter, como por exemplo, remoção de corpos estranhos, eu posso eliminar, por exemplo, excesso de ácido hialurônico, eu posso eliminar, por exemplo, PMMA de pacientes através da técnica do endolaser associada à aspiração. Podemos ter uma vasta utilização para a técnica, mas basicamente, quando o foco é estético, nós estamos falando em redução de volume volumétrico de gordura, seja facial, corporal, pescoço, levantamento das áreas que a gente pode querer, seja glúteo, perna, braços, flancos, contração tecidual. E na face, muito comum, efeito lifting, que é o levantamento da face, eliminação de rugas profundas, é excelente para a eliminação de rugas profundas. Porém, nem tudo são flores, nós temos sim casos de intercorrências e nós vamos falar sobre as principais causas associadas a ela no Brasil e métodos que a gente pode utilizar para prevenir. Bom, o primeiro fator que eu quero considerar aqui com você é que, na minha opinião pessoal, o principal fator determinante das intercorrências no Brasil é desconhecimento da técnica correta e desconhecimento da utilização do material que está sendo utilizado e do paciente e das suas implicações, como que é a característica implícita daquele paciente. Vamos dar alguns exemplos sobre isso. A intercorrência mais comum, e graças a Deus, apesar de ser mais comum, é a mais simples, é a queimadura da pele. Né? Você tem uma queimadura da pele. O que acontece na queimadura da pele? A pessoa está utilizando aqui o sistema, né? E aí, de acordo com a regulagem que ela coloca naquele aparelho, em termos de potência, de energia e etc., versus a profundidade de trabalho que ela está, se ela está muito próxima da derme, se esse paciente tem uma derme mais fina, se essa região é mais sensível para aquele paciente, a quantidade de energia entregue aqui pode ser grande o suficiente a ponto de causar uma alteração térmica significativa, a ponto de ter uma lesão de queimadura, grau 1 ou 2 ou 3. Então, é importante a gente sempre estar bem atento ao plano que está sendo trabalhado e trabalhar de forma segura, principalmente quando a gente está trabalhando face, como a face tem várias curvas em si, é mais aconselhado, quando você está no início da curva de aprendizado, você não ir tão longe com a sua fibra, justamente para você ter mais segurança de que você está no plano correto, que você está no pad de gordura que você quer estar, se você está no conjuntivo subdérmico que você quer estar, porque isso facilita muito, evita muita complicação. Aí, a segunda forma de prevenir isso é também ter um aparelho resfriador. Aqui a gente tem um aparelhinho resfriador, a gente deixa ele, não é gelo, é um aparelho resfriador, o gelo queima, não vamos usar gelo, que a gente pode resfriar e prevenir sempre com o controle manual da temperatura. Sempre que eu estou fazendo a técnica, eu estou com a minha outra mão aqui observando o aumento da temperatura para que não passe da segurança de 41 graus. Eu gosto sempre de trabalhar ali no máximo 40 graus. Pode usar termômetro, pode usar equipamentos que são termofotossensíveis, que você consegue ir lá e medir a temperatura somente com equipamento por fora mesmo. Isso ajuda bastante na prevenção. A segunda complicação
mais comum são as fibroses. As fibroses também são complicações comuns. E as fibroses em si, elas são causadas por uma combinação de fatores. O primeiro fator associado a uma fibrose é a própria biologia do paciente. Se o paciente já tem um histórico, por exemplo, de queloides, cicatrizes hipertróficas, você tem que reduzir a quantidade de potência que você vai utilizar durante o procedimento, porque a resposta tecidual dele é muito mais intensa do que a média. Então, essa é uma pergunta super importante para estar na anamnese, como que é a cicatrização do paciente, se ele tem uma tendência de ter uma super cicatrização nos tecidos, dá uma olhadinha nas marcas cirúrgicas que ele tem, nas cicatrizes da vida. Quem não tem cicatriz, eu tenho um monte no joelho. Então, assim, você consegue já ter uma ideia, a partir disso, de reduzir a quantidade em potência de energia que você vai entregar durante o procedimento, para que você evite a formação da fibrose. E também, a fibrose ela pode ser resultado de um trabalho excessivo de entrega de energia, ou seja, eu já superei ali a minha quantidade tolerável para aquele tecido e eu estou continuando a entregar mais energia. Essa energia vai causar uma hiperresposta nesse paciente. Uma forma de você prevenir isso é a utilização de corticoide pré-operatório e no pós-operatório 3 dias, é bastante interessante para você prevenir fibroses, porque atua lá no início da resposta e você consegue trabalhar com mais segurança. Terceira complicação séria, né, nesse caso séria, são as lesões oculares. Né? Eu já vi alguns casos de lesão ocular, tanto mais sérias quanto menos sérias, e a razão para isso é, novamente, o que eu comentei como causa base, né? Desconhecimento anatômico e desconhecimento de técnica ou execução incorreta da técnica. É preciso a gente levar em consideração, por exemplo, cada aparelho, geralmente o aparelho que você compra, ele já entrega para você o óculos de proteção do paciente. Aqui, por exemplo, eu estou com 2 óculos de proteção. Tá? Agora, percebam que eles têm formatos diferentes. Cada um é diferente do outro. E na nossa realidade, os nossos pacientes têm biótipos faciais diferentes. Tem pacientes com a face mais larga, mais curtinha, mais fininha, de forma diferente. Então, sempre é bom você ter mais de um modelo, 2 ou 3 modelos diferentes de óculos de proteção, para que você teste naquele paciente qual é melhor. Porque o ideal é que ele cubra toda a parte do globo ocular do meu paciente, protegendo ele de forma total. Então, dependendo da anatomia do meu paciente, esse óculos pode deixar a desejar. E esse aqui pode ser o mais indicado para ele. Isso vai depender mais do paciente do que de mim. Então, é uma atenção muito grande. Segunda coisa, independentemente do óculos que você está utilizando, sempre testar, né? Se está com a fibra aqui, ó, você está vendo a luzinha vermelha, ó, vamos botar ela dentro do óculos. Tá, o óculos bloqueia totalmente. Então, eu posso confiar no bloqueio do material. Agora, eu preciso ter o encaixe anatômico correto para que eu trabalhe aqui sem perceber. Se eu começar a ver, e sempre falar para o paciente, ó, se você estiver vendo a luz, me avisa que está errado. Porque se o paciente está vendo a luz, obviamente, aquela luz está incidindo sobre o olho dele, o globo ocular dele, lembrando que o laser ele vai agir sobre cromóforos, água, gordura, entre N outros, e que nós temos também eles dentro dos tecidos oculares. Então essa é uma precaução, uma forma muito boa de você prevenir qualquer situação referente ao globo ocular. Terceira complicação que a gente tem, hemorragia, ela não é tão comum, a não ser que você realmente pegue ali uma artéria importante, alguma coisa nesse sentido, porque normalmente os lasers eles têm o poder de termoablação, então é possível você aumentar a potência. Se você pegou ali uma artéria, uma veia, tá vendo, sabe onde ela tá, vai lá e faz uma termoablação ali que você consegue eliminar. Agora só um hematomazinho não costuma ser algo complicado. Outro fator que, na minha opinião, acontece bastante aqui no Brasil é muito comum a utilização de cânulas guia, que eu tô só com a pontinha de uma cânula guia, para a gente exemplificar. A técnica nos Estados Unidos, eu desconheço pessoas utilizando para estética, a técnica canulada. Parece que foi uma coisa que meio que foi criada no Brasil como sendo necessária, e até como um aspecto de segurança, mas de fato ela não é tão segura quanto muita gente pensa. Porque se eu canulo a minha fibra, vou tentar pegar aqui, ó, para colocar ela aqui dentro para te demonstrar. Quando eu canulo a minha fibra, eu corro um risco interessante aqui. O primeiro fator associado a isso é que se eu tenho uma cânula que eu estou inserindo o meu laser, obviamente eu estou aumentando a espessura
do meu túnel aqui dentro. Óbvio que eu tô. Segundo, é que a cânula, ela vai sair aqui, ó, e ela vai ficar ali na pontinha da cânula para que o laser só saia ali. Porém, quando eu ativar a potência dessa entrega aqui, acredite, o metal esquenta. Então, o efeito térmico vai ser passado também para o metal da cânula. Né? Tá só lá na pontinha ali para que eu consiga trabalhar. Não, tô indo com a cânula, tá super seguro, não tem risco, não blá blá blá. Olha só, você pode estar aquecendo a tua cânula e aí você está tendo um efeito térmico de queimadura. E não um efeito térmico da energia em joules, mas um efeito térmico da energia em graus centígrados. Isso pode causar fibrose e também ineficácia da sua técnica, como também mais trauma pós-operatório, porque afinal de contas, uma fibra que deveria ter 600 micrômetros, 400 micrômetros, 200 micrômetros, ela acaba sendo, passando ali para 900, 1 milímetro de espessura, e isso pode não ser tão interessante para você. A utilização de guias de fibras de altíssima qualidade, de boas qualidade, eu particularmente não tenho casos com fratura de fibra. Não acontece, por causa da qualidade da fibra, que é outro fator interessante para a gente analisar. Eu já fiz estudos comparativos com fibras diferentes, fibras de qualidades inferiores, e eu já cheguei ao caso de registrar em filmagem, eu vou ver se eu consigo projetar isso aqui para você, se eu acho ela, uma fibra simplesmente pegando fogo, com a mesma intensidade da outra fibra do lado aqui, as duas funcionando ao mesmo tempo, uma pegou fogo. Né? O que significa isso? A fibra ela não é pura na sua capacidade de transmissão da energia, então ela mesma absorve a energia e aquilo causa um efeito térmico na fibra, e o efeito térmico da fibra chegou ao ponto dela começar a queimar em si. Então quando você vê que a fibra está parecendo que ela está queimando, fica atento que talvez seja um problema de qualidade da fibra ou uma fibra que não está adequada para a potência do equipamento que você está utilizando. São formas de você prevenir bastante complicações. Uma complicação que pode acontecer, principalmente associado à estética corporal, é anestesia. Anestesia de forma incorreta. Eu tenho visto alguns casos, mais no Brasil, como eu falei, da utilização de soluções anestésicas, lidocaína e soro fisiológico, sem o vasoconstritor, sem neutralização ácida. Neutralização não é tão importante assim, é mais para um aspecto de conforto, mas o uso adequado de uma solução com vasoconstrictor, ele permite que você use menos quantidade de anestésico. Quase sempre as pessoas usam a lidocaína. Eu particularmente gosto muito da mepivacaína. Mepivacaína para mim é minha eleição para trabalhos, eu gosto muito dela. E eu uso sempre com vasoconstrictor. Não faço caso sem vasoconstrictor. Primeiro porque o efeito anestésico passa muito rápido, porque ele é absorvido rápido para o corpo, e aí que dá o problema. A lidocaína, você injeta ela sem o vasoconstrictor, logo ela é reabsorvida muito rápido, ela vai para o sistema venoso muito rapidamente e ela vai agir geralmente no coração, e pode causar algum problema se o paciente tem uma tendência para isso. Então a utilização do anestésico correto, técnica correta, não pegar vaso, todos esses cuidados que, como eu falei, são cuidados de base, são as maiores formas de você ter um procedimento de sucesso com baixo risco para o seu paciente. Então, se você está na curva de aprendizado, ainda está começando, não inventa de querer fazer o corpo inteiro do paciente, não. Faz áreas por áreas, vai devagar, vai sempre com calma, seguindo e tendo certeza que você está seguindo a técnica correta, que você está no plano, trabalhando de forma correta, que está tudo bem com o paciente, que logo logo você vai pegando mais prática, mais destreza, mais velocidade e vai podendo inclusive testar formas que você otimiza o seu trabalho e os resultados dos seus pacientes. Outro fator muito importante é mensurar sempre tudo que está acontecendo. Mensura o paciente, tira foto, usa dipômetro, mede, pesa o paciente, registra todos os casos, porque isso é importante para você ter não só como o seu banco de dados, poder até utilizar como divulgação, mas também para você entender por que você está tendo um resultado melhor ou pior em determinados tipos de pacientes. Aí você consegue sempre, com um estudo contínuo, evoluir mais na técnica. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado, que
tenha trazido para você informações que vão somar para você na clínica. E agora sim, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e ajude a divulgar esse tipo de informação para todos os profissionais que possam atuar com endolaser, porque isso vai ser muito saudável para todas as pessoas, para os pacientes, para os profissionais. Conhecimento é libertador. E você pode encontrar mais conhecimento nos links que vão estar aqui embaixo, seja do Instagram, seja do nosso site, seja vários artigos que a gente pode disponibilizar ao longo do tempo. Muito obrigado e até a próxima.